Salve, salve, meu guerreiro, seja muito bem-vindo novamente ao nosso cantinho Liga da Gramática. Eu, você e eu, nossa aula semanal. Eu estou devendo para vocês o edital da Banca IBAD, mas antes de apresentar o edital da Banca IBAD, assim como a gente fez aquele panorama da Banca CESP, como a gente teve aí a polêmica da prova PM Rio de Janeiro, que foi anulada, foi cancelada, mas a prova em si foi válida. Né? As questões que tiveram até gabarito oficial e definitivo. Então, vamos dar uma analisada nesta prova da PM do Rio de Janeiro, que é uma das últimas aí da Banca IBAD de 2023. Vamos fazer uma análise para a gente entender e depois eu trago para vocês, com certeza, não esqueci, do edital. Vai passar alguém aqui. Vai passar. 3, 2, 1. Deu oi para as pessoas. É sempre ele, né, gente? Ai, é meu idoso, mãe. Meu idoso. Tenho 15 anos, gente. Ele até que tá bem, né? Para 15 anos não tá tão velho, não. Bravo que só. Chato. Ele não morde, professora? Não. Ele só chora. Tanto que o nome dele é Chorão. Pelos. Adoro. Então tá, minha gente, vamos lá? Então é isso, a nossa aula de hoje é Banca IBAD, PM do Rio de Janeiro, a nossa última prova. Se der tempo, aí dentro da nossa perspectiva de tempo, para não demorar muito a nossa aula, eu trouxe algumas questões a mais. Se der tempo, senão a gente fica nas 10 questões da banca da prova PM Rio de Janeiro, que foi anulada. Lembro as últimas aulas? Foi aqui ou foi na matriz? Não lembro. Tava um calorão? Melhoramos. Já não está funcionando ainda meu ar-condicionado, mas já melhorou a temperatura, já tá tudo indo bem por aqui. Essa semana o cara vem colocar meu ar-condicionado, graças a Deus. Ótimo, então, vamos lá? Volta pra cá, cortar. Espera aí que a professora fez caca aqui. Pronto, agora lascou mesmo. Deus a mais. Espera aí, minha gente. Vai estar aqui embaixo. Essa daqui. Não. Essa é a última aqui, ó. Vamos ver se essa aqui tá com comentário. Essa aqui mesmo. Pronto. Deu. Vamos lá, então? Primeira questão. O tema apresentado pelo texto é este texto aqui, que vocês terão acesso, leiam antes, né, da nossa aula. Então, se você não leu ainda, pare, baixe o texto, leia, e aí depois a gente vai resolver. Então, o texto, ele fala sobre um projeto que foi implantado em uma penitenciária e conta um pouquinho desse projeto, em que as presas, durante o projeto da aula, né, que era uma aula numa biblioteca, projeto de leitura. Então, elas se reuniam ali, acho que falam aqui 14 mulheres, se eu não me engano, isso, ó. 14 mulheres se reuniam na biblioteca. Antes de começarem as leituras, elas escreviam um texto e elas se apresentavam. Ai, minha vida é. O que eu mais gosto é. Então, elas contavam um pouquinho da história delas e depois elas escolheriam os livros. Como é que eram feitas as escolhas desses livros para a biblioteca? Tinha que ter uma ideia de que as meninas eram ecléticas, que a grande maioria, infelizmente, era o perfil negro e pobre, né, com baixa educação. Então, os livros, em sua maioria, eram escolhidos pela capa e para que elas tivessem acesso a essa capa, a esse livro, os livros, em vez de ficar na estante, né, com a sua dobradura, como é normal, igual o meu aqui. Cadê? Aqui, volta. Aqui, né? Como os meus ficam aqui. Prof, você só tem este livro? Aqui não, fica na casa da minha mãe. Aí tem um pouco aqui, um pouco ali, pra cá. E o restante fica na casa da minha mãe, porque não coube tudo aqui. E a maioria dos meus livros ficam no Kindle, que eu prefiro. Que mais? E aí, esses livros eram expostos pela capa e elas escolhiam quais os tipos de leitura. Eram ecléticas e boa parte deles contavam histórias de mulheres, né? Por exemplo, aí fala que tem da Michelle Obama e algumas outras que eram para facilitar a leitura e contar histórias de outras mulheres que venceram, enfim. E é isso. Aí,
O tema apresentado pelo texto é... O que é o tema apresentado? A cerne, o essencial. Qual é o essencial, o enredo essencial desse texto? Né? A parte principal desse texto. É o hábito da leitura pelas presidiárias? Aqui. Esse? Não. Então não é esse. A bibliografia de negras? Não. Eles diziam que eles deixavam expostos esses livros porque boa parte delas gostava desse tipo de leitura. O cotidiano do presídio? Não. Um projeto de leitura desenvolvido. Isso. Como é que eu sei que é esse o tema? Vários trechos. Olha só. O espaço é dedicado à leitura e reflexão. A proposta, que proposta? A proposta do projeto. Veio do sonho de melhorar o acesso aos livros pelas detentas. E aí, no fim, ó, já passaram pelo projeto, pegaram mais de 300 mulheres, já passaram pelo projeto e pegaram livros na biblioteca. Então, a ideia é falar do projeto. Então, aqui está nosso gabarito. 2. Na parte inicial do texto, as internas tentaram escrever uma história sobre. Elas escrevem um texto contando a sua história. Gabarito alfa. Professora, por que você fala alfa, Charlie? É porque é o alfabeto internacional. Então, aqui, ó, alfa, B de beta, não, bravo, C de Charlie, D de delta e E de eco, tá? Então, quando eu disser eco, alfa, bravo, é isso que quer dizer, tá bom? Onde é que eu tenho aqui, ó? Cada uma tentou... Cada uma tentou, em poucas linhas, escrever parte de sua história, tá? Então, está aqui a nossa resposta. 3. Para favorecer a prática da leitura, o projeto disponibiliza livros diversos de forma... Olha, essa daqui é a única questão em que eu julgo ser um pouco mais difícil. A prova veio muito fácil, a prova veio muito dada. E é o perfil mesmo da banca IBAD. Português na banca IBAD é muito tranquilo. Só que esta questão é vocabulário. Ou você sabe ou você não sabe. E aí, quando você não sabe, tem uma dificuldade, porque fica difícil realmente de você acertar a questão. Olha, acidental a gente sabe que não é, porque eles analisavam o perfil de cada presa e o que iria chamar mais atenção delas para a leitura. Então, não é de forma acidental, né, que eles escolhem. Anarquia é desorganização, então não é. Arbitrária é de forma obrigatória, então também não é. Vocês ficariam na dúvida entre essas duas. E se você não conhece o vocabulário, realmente fica difícil. Contingente é a mesma coisa que arbitrário. Então é a mesma coisa de ser obrigatório. E concomitante é o nosso vocabulário, que é de forma não aleatória, mas de forma organizada para atender às demandas das internas. Então, concomitante. E essa, das 10 questões, é a única que eu admito que você erre, porque é a única que realmente veio, ou você sabe ou você não sabe, que você vai ficar entre as duas, 50% de acerto para cada uma. E escrever 4. Escrever palavras de forma ortográfica, do grego ortos, correta. Grafia, escrita. Então, a grafia correta. É a parte relevante da língua escrita. Aperfeiçoar o emprego correto das letras na construção de palavras sugere o exercício de leitura constante e da escrita. Desse modo, a série de palavras que completa corretamente as lacunas da assertiva, aquele pode ser aquele apetrecho pode ser uma praxe, um ultraje, um empecilho ou um privilégio. Então, qual é a forma correta de escrever cada uma delas? Aqui, minha gente, vá por aquelas que você sabe e por eliminação. Olha, praxe, a maioria das pessoas já sabe que é com X, porque é algo que, apesar de não ser uma palavra tão comum, mas a gente utiliza até corriqueiramente na nossa língua. O apetrecho a gente fala muito, mas a gente escreve pouco. Então, quem nunca leu a palavra vai ficar na dúvida se é com X ou CH. Então, pula o apetrecho. O ultraje a gente sabe que vem de ultra
ultrajar. Não vai ser ultragar. Vai. Opa. Ultragar. Vai ser ultragar? Não. Sempre que uma palavra tem na sua origem J, ela vai seguir todas as derivações com J. Sempre que uma palavra tem na sua origem G, ela vai seguir sempre com G. Então, se é ultrajar, é ultraje. Então, vai ser com J. Então, a gente vem aqui e acha uma que tem J. Então, aqui, ó, com X a gente já sabe que não é. Com X não, com CH a gente já sabe que não é. Sabe que não é. Ficamos com... Só pode ser esta, esta ou esta. Aí aqui já não pode porque tem... deixa eu ir riscando. Porque tem ultraje. Então, essa daqui já não é. Essa daqui também já não é porque tem ultraje. Então, só sobrou Charlie. Tá vendo que com apenas duas a gente já mata? Então, aqui, ó, só pode ser C. E aí a gente decora que a apetrecho é com CH, que praxe é com X, ultraje com J, é empecilho. Muita gente manda para mim, ai, professora, qual o empecilho de estudar? E aí escreve assim, não é empecilho, é empecilho. E é privilégio e não privilégio. Porque vem de privilegiar, tá? Privilegiar. Então ficou C. Agora, um macetinho aí para vocês. Eu tenho que estudar o uso das letras, porque vai cair pra gente dessa forma. Não estude tudo que a gente tem de uso das letras, porque tem mais regras, mais exceções do que regras. Por exemplo, me. Sempre que eu tenho a primeira sílaba com me, e depois eu tenho o som de sh, esse sonzinho, sempre que eu tiver uma palavra que começa com me e tem o som de sh, vai ser X. México, mexilhão e X. Acontece que aí eu tenho a exceção que é mecha, que é um chumaço de cabelo, um feixe de cabelo. Então começa a ter muita exceção. Então eu quero que você vá lá na nossa aula, que já está gravada, em Aprendendo Gramática do Zero, vai estar o uso das letras, o título já dá para identificar, tá na primeira parte, que está dividido por parte. Tá lá, primeira parte. Aí nessa primeira parte tem não é interpretação de texto, não, tipologia textual, fonologia e ortografia, na primeira parte. Depois entra a morfologia. Então essa parte de uso das letras vai estar lá na nossa gramática, Aprendendo Gramática do Zero, aí no nosso canal, na nossa Liga da Gramática, vai estar na primeira parte, procure lá, uso das letras. E aí o que tem ali é a base, tá? A base da base. Partindo disso, o que não está ali, o que é que eu sugiro para vocês estudarem? Apenas com leitura. Viu o apetrecho, já faz uma decora, já escreve em algum cantinho que ela é com CH e não X. Porque se você for ficar tentando decorar letra por letra, perde muito tempo. É obesidade mental. Então, a ortografia a gente aprende mais lendo e prestando atenção do que decorando regras. As regras que têm poucas exceções eu apresentei para vocês lá naquela aula, que são as bem pontuais. Fora isso, não compensa, tá bom? 5. A leitura atenta da sentença odiernamente, a sociedade parece mostrar empatia para discutir inserção de povos originários no mercado de trabalho. Mostra uma possibilidade de determinadas palavras assumirem, num determinado contexto, significação semelhante. Assim, a palavra inserção pode ser substituída sem alteração de qualquer sentido por inserir. É a mesma coisa de que introduzir, incluir, tá? Então, onde é que a gente tem essa palavra aqui? Na letra E. Essa daqui não é difícil, tá, gente? Isso aqui é, ó, vocabulário que é básico, tá? Isso aí daqui a gente tem que saber. Interlocução. Interlocução é quando a gente tem mais de uma pessoa conversando e eu tenho um processo de interlocução. São os locutores conversando, tá? Impulsão é jogar para cima ou para frente. Imposição é impor alguma coisa. E introjeção, a pessoa não se lembra.
mas a gente pesquisa num piscar de olhos. Pera, opa. Eu não lembro. Sou obrigada a lembrar tudo. Tá vendo? Esse é o grande problema de vocabulário. Ou a gente sabe, introjeção. Que vê que da hora que eu colocava, eu falava assim, ah, isso era simples. Nossa, não é simples não, olha aqui. Olha só, introjeção. Confesso que eu não sabia. Processo por meio do qual uma pessoa absorve, como parte integrante do ego, objetos e qualidades inerentes a esse objeto. Então, eu vou absorver a função a parte importante daquele objeto. É interiorizar uma informação. Na sociologia, processo por meio do qual uma pessoa incorpora o seu pensamento a valores de outras pessoas ou grupos. Então, isso aqui são os nossos valores, éticas, que a gente vai ter uma cultura. Então, resumindo, isso aqui seria um processo cultural. Ó, não é tão fácil assim. Aí. Pronto. Agora, pera. São várias telas, aí eu tenho que ficar correndo aqui para organizar. Foi. Mas aqui vocês viram que não tinha erro. Mesmo não sabendo o que é introjeção, eu ia saber que seria inclusão. Essa parte aqui a gente pula por enquanto. Vamos começar aqui, ó. A língua portuguesa, aqui. A língua portuguesa dispõe de uma classe de palavras que serve para indicar a quantidade exata de seres ou a posição que um ser ocupa numa determinada série. O que seria isso? Uma quantidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera, deixa eu arrumar a câmera aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, numeral. Ou a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Tá? Então, é um numeral. Neste texto, a palavra Cadê? Calma. Cadê? Exata. Ou a posição que se ocupa. Ah, tá. Neste texto, a palavra emplaca um sentido de ordem, fornece ideia. Então, primeiro vamos entender o que pode ser o Olha só, minha gente. A palavrinha ela pode ser e uma, tá? Então, tanto faz. Tanto faz. Ou uma. Ela pode ser numeral ou artigo indefinido. Indefinido. E quando é que ela vai ser uma coisa e quando é que ela vai ser outra? De modo geral, sempre é artigo. Vai ser artigo. Quando que ela vai ser numeral? Quando, dentro do meu contexto, eu ler e não estiver nenhum tipo de dúvida de que aquela palavra é um numeral. Como assim? Eu tenho de ter alguma coisa que me indique quantidade ou, então lá dentro, vai ter alguma informação que vai me indicar quantidade e eu vou conseguir visualizar isso. Ou então eu tenho umas palavras que são determinantes, por exemplo, só, somente, apenas. Quando aparecerem essas palavrinhas, são palavras mágicas pra gente. Só somente apenas São determinantes e aí eu sei que é numeral. Fora isso, é artigo. Professora, me deu um nó. Então vamos tirar esse nó da sua cabeça agora. Olha só. Fui à loja e comprei uma blusa. Eu tenho aqui alguma coisa que me reforce, que me deixe sem a menor dúvida de que eu comprei uma única blusa, ou eu estou indeterminando, comprei qualquer tipo de blusa. Olha, professora, não tem nada que me dê a certeza de que é uma única blusa. Se eu não tenho uma certeza de que é uma única blusa, então isso aqui é um artigo, tá? Então ele é um artigo. Simples assim. Agora, eu venho aqui, note, fui à loja e comprei uma blusa. Comprei 2 calças. O meu contexto me mostra que eu estou enumerando, dando quantidades.
Então, eu estou quantificando. Então, aqui é... Esperemos um pouquinho. Ui, quase que eu quebrei. Quase que eu derrubei minha tela. Pronto. Então, aqui nós temos numeral e numeral. Professora, mas não poderia ser que o autor desta frase quisesse dizer eu comprei uma blusa qualquer e comprei 2 calças? Se ele quis dizer isso, o problema foi dele. Pela gramática, isso aqui é numeral. Então, eu comprei uma blusa e 2 calças. Por quê? Se eu disse 2 calças, significa que eu também provavelmente estou dizendo uma blusa. Tá? Então, essa é a regra da gramática. E aqui, ó, ficou fácil, essa daqui não tem choro. Sempre que tiver só, somente, apenas, que eu estou dizendo a quantidade, olha, comprei uma única, palavra única, tá? Então aqui sempre vai ser numeral. Não tem choro. Abasteci só 1 litro de combustível. Se é só, não é 1 litro qualquer, é só 1. Então aqui, ó, numeral. Abasteci com uma gasolina estranha. É 1 litro? É uma única gasolina? Não. Se eu não tenho nada que me diga a quantidade, vai ser artigo. Vamos testar? Olhem os períodos que a gente tem. Então aqui, ó. Emplaca o sentido de ordem. Que ele está querendo dizer se é ordem, é numeral, certo? Se é ordem, é numeral. Em um dos capítulos. Tá aqui, ó. Durante um dos capítulos, eu estou querendo dizer durante um capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo? Não. Está querendo dizer um capítulo qualquer. Durante um daqueles capítulos qualquer que tivemos, na última semana, o movimento das pessoas nos bares diminuía. Então, aqui não é numeral, e sim artigo, e a função é indeterminar. Indeterminar. Está dizendo que é um dia aleatório, um capítulo aleatório, tá? Então tá errado. Fornece a ideia de quantidade em período. Houve um período, ele quer dizer que é um único período? Não. Tem a palavra só? Tem um período e 5 qualquer coisa? Tem qualquer cenário aqui que me indique numeral? Não. Ele está mostrando para mim que é um período aleatório, um período qualquer. Então também é artigo e está indeterminando esse período. O que mais? Então não é. Funciona como termo indicativo de quantidade antes da palavra aparelho. Opa, vamos ver. Tem muita gente falando e temos somente um aparelho. Então, se eu tenho a palavra somente, a gente já viu que é sempre numeral. Se é numeral, é quantidade? Sim. Se é numeral, é quantidade. Então, esse daqui é o nosso gabarito. Configura sentido de quantidade antes da expressão eminente estudioso. Tá aqui, ó. Primeiro, o que é eminente? Sempre que você tiver, isso aqui é uma setinha, que você tiver aí na sua prova, uma palavra que começa com E e uma com I, e elas são parecidas, só que são parônimos. Ó, parônimos. Parônimos. Sempre que nós tivermos palavras parecidas, que são parônimos, uma começa com E e uma começa com I, a do E tem a ideia de elevar, subir. E o I, imediato, ó, já tá até o I, ó, imediato ou submergir. Opa. Vou colocar aqui descer. Descer. Que é submergir, tá? Então, por exemplo, eu tenho eminente, é uma pessoa elevada, é uma pessoa importante, um ser elevado, um ser mais importante do que a gente, um eminente. Por exemplo, um eminente político, é um cara que é importante, é um político importante. Então, elevado. Iminente, está perto de acontecer, iminente, próximo de acontecer, imediato para acontecer, iminente, eminente, iminente. Emergir, subir. Imergir, descer. Tá? Então,
lembre desse macetinho aqui. Nem era isso a aula, mas só para facilitar para vocês. Então, eminente estudioso. É esta a ideia? Eu estou dando uma quantidade? Não, ele está dizendo uma pessoa qualquer. Então, não. Indica posição ocupada em uma série de palavras. Não, a gente já viu que esse um aqui é ligado à quantidade, é único aparelho. Beleza? Então, Charlie é a nossa resposta. Para um uso eficaz da língua oral e escrita, há que se considerar a relevância de palavras que servem para dar nome às pessoas, às quantidades, aos sentimentos, aos objetos, aos lugares e a todos os seres, sejam reais ou imaginários. Desse modo, palavras consideradas abstratas designam seres que não têm existência própria. Atente-se a isso. Seres que não têm existência própria e palavras ditas concretas designam seres que têm existência independente. Preciso saber disso? Não. O que ele quer dizer aqui, ó? Substantivo abstrato depende de um outro ser para existir. E o substantivo concreto, por si só, ele existe. Preciso saber disso? Por exemplo, amor. A palavra amor é um substantivo abstrato. Não é amar, não, que amar é verbo. Amor é um substantivo abstrato. Se eu não tiver, por exemplo, ele sentiu amor por ela. Nesta casa existe amor. Se eu não tiver um contexto, a palavra amor por si só fica meio descontextualizada, né? Fica sem sentido. Diferente, por exemplo, se eu disser lua. Se eu falar lua, você já sabe que é o nosso satélite natural. Lua. Preciso saber disso? Não. Macete by Prof. V. Você vai lembrar da palavrinha saque. Saque é, professora? Não, saque é uma cachaça. Um tipo, né, de álcool. Você vai lembrar aqui, ó, sentimento. Sentimento, vou colocar aqui no cantinho. Sentimento, ação, e eu escrevi amor. Tive que parar para pensar. Ação, qualidade e estado. Exemplos. Se qualquer palavra encaixar dentro disso aqui, ela é um substantivo abstrato. Combinado? Pode ir que é 100% de certeza, tá? Vamos lá, palavra amor. O que é amor? Sentimento, então é abstrato. Combate. Combate é uma ação, então é abstrato. Beleza. Beleza é uma qualidade, então é abstrato. Pobreza também. Estado. Deixa eu lembrar algum de estado. Tristeza. Tristeza também é sentimento. Ah, não vou lembrar de estado. Mas, ou é um estado. Agora não veio nenhum exemplo. Então, se eu achar qualquer palavra que se encaixe aqui, sentimento, ação, qualidade, estado, ela é abstrata e não vai ser concreta. Deus. Deus é sentimento? Não. Não deixa de ser, né? O maior amor da face da terra, de toda a humanidade, é Deus. Ação. Deus age para cuidar da gente, mas não. Qualidade. Deus tem todas as qualidades do mundo. Então, mas também não. Estado. É o estado de divindade. Não, mas também não é. Então, Deus é concreto. Porque Deus não é um sentimento, Deus não é uma ação, Deus não é qualidade, Deus não é estado. Mais um exemplo só para a gente fechar. Branca de Neve. Branca de Neve. A Branca de Neve existe no mundo real. Eu conheço. Olá, Branca de Neve. Nossa, que linda que você está hoje, princesa. Cadê seu príncipe encantado que beijou-lhe e te tirou do processo de dormência que sua madrasta te colocou comendo uma maçã envenenada? Não tem como conversar com Branca de Neve porque ela existe só no mundo das fadas. Mas Branca de Neve é um sentimento? Branca de Neve é uma ação? Não. Branca de Neve é uma qualidade? Não. Branca de Neve é um estado? Não. Porque a Branca de Neve é um personagem fictício, mas é um personagem que dentro da história dela ela existe. Então, por si só, a Branca de Neve existe. Não precisa do saque. Se não coube no saque, é um substantivo concreto. Então, vamos lá. Anjo é sentimentação ou estado? Não. Saudade é um sentimento. Ausência é um estado. Esperança, sentimento. Opa, aqui a gente já viu que
São concretas? Não, porque essas três aqui são abstratas. Vento, concreto. Fantasma, concreto. Coração, concreto. Chuva, concreto. São abstratas? Não. Sereia, concreto, porque não está aqui no saque. Sereia é sentimento, ação? Não, não é. Fantasma, concreto. Saci, concreto. Fada, concreto. Então, este daqui é o nosso gabarito. Está vendo como a banca foi maldosa? O que ela fez? Ela pegou personagens fictícios para que você pense, ah, mas não existe porque isso aí no mundo real não existe. Mas para ser abstrato tem de estar no saque. Se não tiver no saque, não vai estar, tá bom? Fuga, ação. Cegueira, estado. Beijo, ação. Tristeza, sentimento. Concretas? Não, são todas abstratas. Beleza? Foi. 8. As palavras por mais que sejam legítimas. Deixa eu apagar aqui. Por mais que sejam legítimas as reivindicações dos alunos, algumas observações são estapafúrdias. Estabelecem entre a oração o sentido de. Então, esse daqui, gente, eu tenho que decorar as conjunções. Por mais que sejam legítimas as reivindicações, note que nós temos aqui um sentido de oposição. De um lado eu tenho legítimo, que é algo que é positivo. E deste lado aqui eu tenho estapafúrdia, que é algo que é de modo central, negativo. Só que a palavrinha por mais, ela te permite... Oh, meu Deus. Ela permite que por mais que sejam legítimas, são estapafúrdias. Ela permite que essa ação aconteça. Se ela tem uma oposição e ela permite que isso aconteça, eu tenho uma ideia de concessão. Se você ficar com dúvida, vem aqui e substitua por alguma conjunção que você conhece. Sai trocando conjunção. E aqui a conjunção que cabe é um embora. Embora sejam legítimas as reivindicações, algumas são estapafúrdias. Então eu tenho ideia de concessão. 9. Aqui, minha gente, primeiro eu vou ler o enunciado. Existe um tipo de palavra que varia em gênero e número e pessoa que representa ou acompanha outra palavra. Estando relações lógicas discursivas, estado e tempo. Analise assertiva a seguir e indique a alternativa que atende plenamente a colocação de todas as palavras. Aqui, na verdade, ele só te enrolou. O que ele quer? Colocação pronominal. Ele quer saber se você sabe o que é próclise, ênclise e mesóclise. O que é cada um deles? Próclise é o pronome. O que é pronome? Pronome oblíquo vai ser o me, te, se, lhe, o, as. Então, esses pronomes ficam antes ou depois do verbo. Próclise é antes do verbo. O próprio nome já diz, né? Pró é antes. Ênclise, depois do verbo. E mesóclise fica no meio do verbo. Então, eu pego o verbo, corto no meio e coloco ali o meu pronome. Qual a regra? Você vai imaginar que nós temos uma pirâmide, tá? Qual é a regra aqui? No topo da pirâmide ficam palavras atrativas, porque ela manda em todas. A palavra atrativa vai ser maior do que qualquer regra. Não importam as demais regras, a palavra atrativa sempre vai ganhar. Aqui ficam as demais regras. E aqui, por último, as facultativas, que elas perdem para todo mundo. Sempre que tiver uma regra facultativa, perde. Qual é a regra maior, que é aquela que eu tenho que decorar? Se não é ela, o restante dá para ir trabalhando, tá? Então, qual é a regra que eu tenho que decorar? As principais. Das palavras atrativas, a gente lembra, palavra negativa, puxa. O que é puxar? Eu tenho um verbo,
Por exemplo, eu me apaixonei. Apaixonei. Aqui, ó, eu posso colocar apaixonei-me e posso colocar eu me apaixonei, porque não tem nenhuma palavra atrativa aqui, vou colocar uma pessoinha, puxando esse pronome. Só que se eu colocar uma palavra atrativa aqui, eu já não posso mais pôr aqui, é obrigatório ficar perto da palavra atrativa. Então, vou primeiro ver a palavra atrativa e a gente vê o exemplo. Então, palavras negativas, advérbios, alguns pronomes e orações subordinadas. Todas as orações subordinadas vão ser atrativas e elas vão puxar, mesmo que eu fique longe do meu conectivo. O que são orações subordinadas? As orações subordinadas, ó, orações. Então elas se dividem em duas: coordenadas e subordinadas, certo? As coordenadas a gente chama de sabão em poasse. Quem são elas? Aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa. Tá? Explicativa. Essas são as coordenadas. Se eu não tenho essas conjunções, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa, ela não vai ser subordinada, ela não vai ser coordenada e ela vai ser subordinada. E quem são as nossas subordinadas? São as conjunções adverbiais, vai ficar ruim a letra mesmo, tá? São as conjunções integrantes e os pronomes relativos. Então, eles são os conectivos que dão... Baguncei aqui. Que dão nome às coisas, tá? Então, eles que vão dar a divisão aí das orações. Então, a minha oração se divide em duas. Coordenada, que só pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, que eu vou apagar. E as que são palavras atrativas são essas daqui. As conjunções adverbiais, as conjunções integrantes e os pronomes relativos. Sempre serão palavras atrativas. Então, a gente vai olhar aqui agora, tá? E aí, serão palavras atrativas e as palavras atrativas sempre darão para nós uma próclise. Exemplo. Que exemplo que eu coloquei? Eu me apaixonei por você. Então, aqui, ó, pode ser aqui ou pode ser aqui. Pode ser apaixonei ou apaixonei-me. Por quê? Porque eu não tenho aqui nenhum termo atrativo. Agora, se eu colocar, olha, meu amigo, me desculpe, mas eu não me apaixonei. Esse daqui já não pode mais. Porque a palavra atrativa obriga que o pronome fique próximo dele. Beleza? E a gente vai analisar agora a nossa alternativa aqui. Então, como é que fica? É óbvio que eu atenderei. O pronome fica atenderei ou atenderei. Atenderei, atendê-lo-ei. Que isso aqui é uma mesóclise. Qual vai ser a nossa alternativa? Então, aqui, ó, é óbvio isso. É óbvio isso. Nossa, professora, agora me deu um nó. Isso aqui, minha gente, é um conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho o quê? Ah, eu já apaguei. Se eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho o quê? Oração subordinada. Se eu tenho oração subordinada, é obrigado que seja o atenderei. Tá? Então, por que é o atenderei? Porque este que aqui é uma conjunção integrante. E aí eu já mato aqui, ó. Não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse. Só sobraram duas alternativas. Assim que você
Esse assim que é uma conjunção temporal. As conjunções temporais são adverbiais. Se ela é adverbial, ela é subordinada. E se ela é subordinada, é obrigatório ser o quê? Palavra atrativa é próclise. Então vai ficar me chamar. Então aqui, ó. Cadê? Aqui. E aqui. Opa, vou ter que achar o 3 ainda. Que essa daqui não deu para ter certeza. E agora a gente vai para a terceira. Mesmo que isso... Opa, já achei aqui, ó. Mesmo que. Mesmo que é uma conjunção concessiva. Se ela é uma conjunção concessiva, ela é adverbial. Se ela é adverbial, ela também é subordinada. Por isso que é importante decorar conjunções. Eu falo isso em toda aula e sempre, sempre, sempre. Decore conjunção, decore conjunção, decore conjunção. Porque aqui, sem decorar a conjunção, eu não vou acertar. Então, quem que vai ficar? Todos têm que ser próclise. Deixa eu riscar quem não é, porque senão eu não consigo achar aqui mais. E esse daqui? Esse daqui. Resposta. Porque esse daqui está no mesóclise. No ênclise. Então, todos eles são próclise. Próxima e última questão. Elaborar textos na língua portuguesa escrita, culta, entre outras habilidades, exige o entendimento acerca das palavras que exprimem ação e seus complementos com ou sem auxílio de outras palavras que servem como ligação. O que a banca está querendo dizer aqui? Ela quer que você identifique. Na alternativa abaixo, ó, desse modo é possível identificar incorreção. É possível identificar incorreção, exceto em. Então, todas elas têm erro, somente uma não tem erro. Onde é que eu tenho regência sem erro? A melhor forma de decorar regência é você falar o verbo, por exemplo. Quem proíbe, proíbe algo a alguém. Ou proíbe algo, proíbe alguém de algo. Tá? Então, nós temos aí essas duas formas. Proíbe algo a alguém ou proíbe alguém de fazer alguma coisa. Então, aqui não tem esses dois aqui, ó. Não tem preposição e aqui tem preposição. Qual é a regra? O e a e lhe. Quando eu tenho o e a gente utiliza para casos que não tem preposição. Pera. Bagunça total aqui. Vou fazer um quadrinho. Aí. Esse daqui, ó, não há preposição. E esse daqui, há preposição. Então, esse aqui significa somente ele ou ela. E este daqui representa dele, dela ou a ela ou a ele. A ela ou a ele. Quando a gente substitui essa palavra aqui, vai sair a ele ou a ela, ou dele ou dela, e esse daqui vai sair somente ele ou ela. Olha só. Então vamos lá. Identificar qual que está correta, todas têm erro, somente uma que não. Proíbo o de sair de casa. Quem proíbe, proíbe algo a alguém ou proíbe alguém de fazer alguma coisa. Então aqui, ó, proíbo ele de sair de casa. Então, em tese, essa daqui está certa. Reivindicava muito. Aqui está agindo como um verbo intransitivo, não precisa de preposição, não tem complemento. Mas ninguém ajudava. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, a forma como eu vou usar aqui tem que ser um o ou um a para substituir. E aqui tem um lhe. Ninguém o ajudava. Decidiu que iremos na escola. Quem vai a. Quem vai
vai a algum lugar. Então, vamos à escola com crase e não na escola. Lembrei dos seus conselhos. Quando o verbo lembrar vier acompanhado da preposição de, ele tem de ter pronome. Lembrei-me, lembrei-te, lembramo-nos, tá? Então, sempre tem que estar quando tiver, decora aí. Quando lembrei, lembrar-se de. O verbo lembrar, se ele vier acompanhado da preposição de, ele tem pronome. Então, aqui teria que estar lembrei-me de seus conselhos, tá? Decore aí. Quando ele não vem com nada, lembrar apenas, aí não precisa do me. Aí poderia ser lembrei seus conselhos. Avisar, o verbo avisar, vou colocar aqui, ó. O verbo avisar, o verbo informar e o verbo... agora esqueci o outro. Informar, comunicar. Comunicar. Eles têm duas regências, assim como foi o proibir, tá? Então, ele vai ser assim, ó. Quem avisa, avisa algo a alguém, ou ele avisa alguém de algo. Note que a gente inverte. Aqui estava o alguém com a preposição. E agora aqui está o alguém sem preposição, tá? Inverteu. Alguém avisa algo a alguém. Então, aqui a gente tem o objeto indireto e aqui a gente tem o objeto indireto. E vamos olhar. Avisei... Opa, já vi o erro. O lhe não é uma preposição? Não é uma preposição? Então, eu sei que tem uma preposição dentro do lhe. Em algum deles aqui, ó, eu tenho os dois com preposição? Não. Sempre vai ser um verbo, gente. O verbo sempre vai ter um objeto, quando é um verbo de duas regências, tá? Quando é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? Ele tem dois complementos. Ele tem complemento direto e complemento indireto. Então, quando ele tem dois complementos, um deles tem preposição e um não tem preposição. Professor, o que é complemento? É quando o verbo, de modo geral, é quando a gente vai conversar com o verbo, que eu sempre falo conversar, que é quem avisa, avisa algo a alguém. Quem avisa de algo, avisou alguém de algo. Então, quando a gente tem essas conversas, por exemplo, se é difícil de, né? Eu tô fazendo essa jogadinha com a palavra, conversando com a palavra, e ela pede um complemento, ela pede alguma coisa, ela só pode ter, no máximo, aí, dois complementos. Mas um tem objeto direto e o outro não tem. Então, um tem complemento com preposição e o outro não. Eles não podem ter dois objetos indiretos ou dois objetos diretos. Nunca. É um de cada. Porque o cara não pode ser egoísta e querer tudo igual. Tá? Então, aqui, ó, a gente nota que ele tem os dois iguais. Avisei a ele do horário. Avisei a ele do horário. Posso ter um verbo com duas preposições? Não. Cada verbo tem uma única preposição. Então, decore. Cada verbo tem uma única preposição. Não pode ter duas. E aqui o verbo está com duas. Então, nosso gabarito ficou letra A. Está aqui a resposta. Beleza, minha gente? Finalizamos, então, essa nossa linda aula semanal aí do Liga da Gramática com resoluções de questões da banca IBAD, a prova da PM do Rio de Janeiro que foi anulada, que em breve teremos aí uma outra execução da prova do concurso. Um super beijo e até a próxima.